Muito bem, vamos a uma entrevista ao vivo aqui no Brasil News. Você sabia que mais de 70% das pequenas e médias empresas brasileiras têm dificuldades de caixa devido a problemas tributários? Isso significa empresários que lutam todos os dias para manter suas famílias e gerar empregos, mas que são sobrecarregados por um sistema tributário complexo e muitas vezes injusto. Hoje, aqui conosco, para tratar desse pesadelo dos empresários brasileiros, nós temos como convidado especial o Dr. Miguel Elkadri, que é mestre e advogado especialista em direito tributário e, acima de tudo, também empresário. Seja bem-vindo, doutor Miguel. Eu já vou emendar essa apresentação com a primeira pergunta. Por que tantas empresas, tantos empresários têm esse problema com imposto no Brasil? Boa noite, irmão. Boa noite, Thalita. Boa noite. Obrigado pelo convite. Hoje, nós temos um sistema brasileiro, principalmente no ramo tributário, extremamente intrincado. Ele é complexo e, na grande maioria das vezes, ele não permite que os empresários brasileiros, os empreendedores que sustentam o nosso país, tenham condições de manter o seu negócio e criar empregos e renda para todos os brasileiros. Então, em razão de toda essa complexidade, dessa dificuldade que o empresariado brasileiro tem em entender o sistema, nós trabalhamos diuturnamente para levar uma melhoria, um fôlego para que esse empresário tenha condições não só de sustentar a sua família, mas de trazer riqueza para o Brasil como um todo. Doutor Miguel, mas quais são os principais problemas que o empresariado brasileiro enfrenta na questão tributária? Olha, o primeiro e grande problema que o empresário tem, como eu acabei de falar, é entender o sistema tributário brasileiro para que o negócio dele tenha o regime adequado. É um sistema complexo o tributário brasileiro? É o mais complexo do mundo. Do mundo? Do mundo. Hoje nós temos centenas de milhares, não só de leis, regulamentos, decretos, que o empresário hoje ele possui uma determinada obrigação e amanhã aquela obrigação foi substituída por outra. E em razão dessa dificuldade tremenda, é indispensável que esse empresário faça a revisão do seu negócio do âmbito fiscal, analisando dentro daquilo que ele trabalha se é possível uma melhoria da tributação. Compreender se aquele regime ao qual ele está imbuído é o adequado para o seu negócio. A maioria dos empresários brasileiros não conhece o sistema tributário brasileiro e, desta forma, não sabe qual é o regime mais adequado para o seu negócio, o que é assustador. Chama atenção quando o senhor afirma que esses 75% são compostos de pequenos e médios empresários. Passa pela minha cabeça também essa pejotização do mercado de trabalho hoje em dia. Tem alguma coisa a ver com isso? Na verdade, quando se fala em pejotização do mercado de trabalho brasileiro, é a busca por uma melhoria nas receitas. Por que eu digo isso? Porque todos nós aqui acabamos sendo empresários em vez de empregados. Né? Sim. Imagine a seguinte condição. Hoje, uma pessoa que tem ali um salário aproximado, 10 mil reais. Vamos imaginar um salário alto para padrão brasileiro. Deste valor, boa parte, um salário de 10 mil reais custa para o empresário quase o dobro. Se fosse CLT. Se é PJ, é apenas a alíquota arbitrada para aquele negócio. Uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela tem descontado aproximadamente 30% desse valor em impostos. Então, 7 mil ficaria para ela. E aí quem paga é o trabalhador. Quem paga é o trabalhador. Mas para o empresário, esses 10 mil se tornam 18. Por quê? Porque são impostos, 8 mil reais. Ele também tem que pagar? Ele também paga essa carga tributária. Quando é CLT? Quando é CLT. Ah, sim, quando é CLT. Mas INSS, salário família, Fundo de enfim. garantia. Então, nós temos hoje, dentro do Brasil, em se tratando de sistema tributário,
mais de 50% até 60% de carga tributária sobre esses R$18.000 que seria o custo final. Enquanto o trabalhador que ganha 10, dos 7.000 que lhe cabe, ele ainda paga impostos sobre os produtos e serviços que ele consome, o empresário também já pagou por aquele empregado a mais. Então, a carga tributária hoje, ela gira direta e indireta mais de 60%. Então, a revisão... Quer dizer, 60% vai para o governo. Vai para o governo. Então, a pejotização é uma forma não só do empresário contratante ter uma carga tributária menos agressiva, mas também, por outro lado, para que o empregado, e aí existem alguns reflexos legais que indicam ou não, inclusive isso é um tema de discussão no STF atualmente, a pejotização das empresas. O ministro paralisou as ações. Sim, hoje tudo está paralisado para o julgamento, porque é um sistema que vai afetar. Mendes que paralisou. Ele estava dizendo que agora no mês de setembro ia ativar novamente. Vai reativar o julgamento. Mas vamos ver se isso vai realmente acontecer. Setembro já está dando tchau. Tchauzinho. Essas situações permitem ao empresário pequeno, médio, até o grande também, revisar essa base de tal forma que ele encontre se há problemas nos créditos que ele deve do passado, mas também se reorganizar para uma situação futura. Hoje, esse desconhecimento torna a atividade empresarial no Brasil quase que uma aventura. Pois é. Thalita, até o pejotizado hoje, muitas vezes, nem contador ele tem. Então, ele fica... Não, e além de não saber a lei, é o que o doutor Miguel falou, a questão da atualização. Porque se a pessoa não for especialista, ela não vai ficar se atualizando. Ela está preocupada com o negócio dela, com os funcionários, com a mão de obra, com o marketing. É difícil um empresário que está começando de pequeno, médio porte ainda pensar nessa questão tributária e fiscal. Sim. Nestes casos, é indispensável democratizar o acesso à informação. Pois é. Hoje nós temos dentro do Brasil a falta de conhecimento que acaba implicando em multas muito agressivas, inclusive, porque dentro do sistema tributário brasileiro as multas começam com 75% e podem chegar a 150%, até mais, sobre aquela obrigação. E aí empresários... O empresário nem sabe o que tem, muitas vezes. Não, a maioria ele não sabe. Além das multas, tem os juros que eles cobram. Juros, e aí nós temos uma Selic, a taxa Selic, pois é, que está no olho da cara. Sim, são 15%. 15% agora. Então, nós temos hoje um sistema que inviabiliza o empreendedorismo dentro do Brasil. Agora, doutor Miguel, por que a gente paga tanto imposto? O Brasil é um dos países que os impostos são mais altos. A questão é, nós temos um Estado muito inchado. Hoje, o povo brasileiro, em 1988, quando elegeu este modelo de organização, ele decidiu que várias obrigações seriam do Estado. Saúde, educação, segurança, enfim, todas essas obrigações que são do Estado geram a necessidade de uma máquina administrativa muito inflada. E essa máquina administrativa inflada significa um custo alto para o país. Então, a diminuição da máquina administrativa, essa revisão administrativa que poucos têm coragem de colocar a mão, colocar uma ferida, significaria para o empresário e para a população brasileira uma diminuição da carga tributária e a diminuição de impostos. Então, infelizmente, nós temos um sistema hoje que impede essa revisão, porque eles não podem abrir mão de uma receita sem criar uma nova. Doutor Miguel Alcadre, em que sentido o advogado tributarista pode ajudar um empresário, pequeno, médio ou grande empresário, que seja lá enforcado com a questão aí da Receita Federal? Qual é a função dos senhores? Olha, primeiro ponto, que todo advogado dessa área, ou aqueles que trabalham com a gente, clientes, parceiros, eles precisam fazer. Olhar para a empresa e entender exatamente qual é o regime fiscal mais adequado para aquele negócio. Porque a grande maioria dos empresários brasileiros imagina que o Simples Nacional é a solução, quando na maioria das vezes não é. Você tem outros regimes tributários, lucro real, lucro presumido,
que eventualmente são muito mais vantajosos. E não bastasse isso, é possível, dentro do que a legislação brasileira prevê, rever todos os débitos daquela empresa a dívidas prescritas, multas aplicadas em duplicidade, multas indevidas, cobranças duplicadas, enfim. Todos esses problemas, dentro de uma revisão fiscal adequada, trazem para o empresário a possibilidade de um regime que seja harmonioso com o negócio que ele pretende fazer. Doutor Miguel, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a segunda parte da entrevista. Até já.